Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje nós vamos falar sobre os 35 anos de atuação do jornal EBA. E para isso nós estamos recebendo as fundadoras e diretoras do jornal, a Maria Luísa Schulchevski, a Lica e a Mara Rubia Flores. Muito boa noite, Lica. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Mara. Tudo bem? Tudo ótimo. Acho que a gente pode começar falando o seguinte, vamos relembrar aquele contexto de 1983. Como é que era aquela época? O que a Mara e a Lica faziam que decidiram montar um jornal? Nem imaginando o que aconteceria 35 anos depois. Na verdade, naquela época, nós éramos estudantes, claro, e como tal, a gente tinha ideais e sonhos, né, de fazer um trabalho diferente, aquela coisa toda. E aqui em Montenegro existia uma euforia, né? Porque eles tinham implantado a primeira planta do polo petroquímico. Perfeito. E se tinha a expectativa de que viria para cá a terceira geração, que realmente ia dar dividendos, né? Perfeito. Tanto é que foram feitas muitas obras na cidade, como o Projeto Cura, a própria biblioteca, esse prédio aqui, né, da Isso. Fundarte, foi todo ruas asfaltadas, tudo isso foi feito. Tudo isso foi feito naquela época dentro do Projeto Cura, preparando a cidade, então, para a instalação das indústrias de terceira geração. E nós, como estudantes, vislumbrando também esse desenvolvimento, porque na época se comentava que em 10 anos Montenegro teria mais de 100 mil habitantes. Né? Essa era a projeção. Essa era a projeção. E como nós estávamos já quase se formando, né? Nós começamos, na verdade, começou com conversa de bar, né? Tomando uma cervejinha, conversando com os colegas, e aí o pessoal perguntando de Montenegro, e aí, primeiro nós pensamos, né, Mara, um jornal de classificados. A Lica estudava jornalismo. Sim, a Mara estudava relações públicas. E a Lica trabalhava num banco. Isso. E a Mara trabalhava numa indústria de calçados no departamento de vendas, né? Beleza. E já se conheciam há mais tempo. Na faculdade. Né? Nos conhecemos na Unicinos, foi de lá, e lá, porque tanto RP e jornalismo tinham matérias comuns. Certo. E daí a gente, claro, se encontrava nas aulas, e aí... A Lica de Montenegro, e a Mara de Portão. Aí, e na verdade íamos de ônibus também às vezes, né, porque ela ficava em Portão, Claro. A gente voltava, então. E ali, primeiro um jornal de classificada, aí evoluiu a conversa, e foi indo. Até que, né, eu saí do emprego que eu tinha e usei a rescisão, o dinheiro da rescisão, né, para nós imprimirmos as primeiras edições. A Mara também fez a mesma coisa. E bem no início, a gente fazia tudo, né, o jornal era semanal. Fazia tudo, vendia anúncio, fazia matéria, entregava jornal de bicicleta. Pois eu ia mesmo contar isso. Eu acho que de todas as histórias, Mara, a mais simbólica é a da bicicleta, né? Conta um pouquinho, porque eu acho que ela é um símbolo mesmo daquele período. Algumas pessoas até pensam que é marketing, né? Na verdade, que ela é aumentada um pouco. Era necessidade mesmo. Nós não tínhamos carro, não tínhamos, então, meio de transporte. A tecnologia que se tem hoje, o acesso à informação, a velocidade das coisas era completamente diferente, tanto é que dava para fazer tudo com uma bicicleta, né? Então nós percorríamos a cidade de um lado para o outro de bicicleta, um ou outro lugar a gente arrumava carona, a própria Rádio América nos deu muita carona, Schmidt na época, né, já, e outras pessoas que nos davam carona, mas o mais era tudo feito de bicicleta, né? Entregar jornal, levar para o correio, vender, cobrar, ir atrás da matéria, da fotografia, tudo era na bicicleta, Calói Ceci. Cor de rosinha, né? Fosse hoje, ainda poderiam dizer que era para ser uma questão sustentável, para o meio ambiente. Não. Mas era por necessidade mesmo. Eu posso contar a história pitoresca da bicicleta? A Mara não gosta muito que eu conte essa história. Teve um dia que ela estava entregando o jornal de manhã cedo, e ali naquela lomba ali da igreja matriz, ali da pracinha, ela é bem íngreme e não tinha, na época não tinha asfalto, era de chão batido ainda. E eu acho que ela se perdeu um pouco ali na bicicleta. Estava pesado. Estava muito pesado, muito jornal para entregar. E aí ela acabou caindo e aquele jornal se espalhou pela rua toda. Aí eu estava fazendo matéria ali, né, do lado ali
Camisaria Claffer, quando vejo, chega ela toda suja, joelho ralado, e de pó, e dizendo que nunca mais queria entregar jornal. Porque tinha caído, né? Desde que ela tinha espalhado aquele monte de jornais, ela teve que juntar tudo. E... O começo era só praticamente Lica e Mara. Vocês faziam quase tudo. No primeiro ano nós tínhamos a Rosane, que foi outra colega que a gente tinha, né? Mas depois, de março a dezembro, a gente contou com ela. E depois, já em janeiro de 84, aí só nós. Ainda ficou um ano ainda, somente nós trabalhando, fazendo tudo, né? Aí depois, no terceiro ano, a gente até conseguiu já ter a primeira funcionária. E a coisa começou devagarinho a andar, né? Mas no início, realmente, absolutamente tudo, né? Lica, quando tu decidiste sair do banco e fundar um jornal, quantas pessoas disseram que tu estava louca, que aquilo não se fazia, que tu ia trocar o certo pelo duvidoso? A maioria. Na verdade, eu posso dizer com tranquilidade que as únicas pessoas que sempre me apoiaram foi o meu pai e a minha mãe. Sempre com toda a humildade deles, não tinham estudo na época, e eu fui a única da família que estudei, né? Que estudou. Então, e quando eu resolvi fazer isso, eles me apoiaram, porque naquela época eu era tesoureira do Unibanco, né? Quer dizer, a gente tinha um salário razoável. Mas quando a gente é jovem, a gente tem muita coragem, e não, na verdade não tem muito a perder também, né? E a gente tinha aquele sonho, eu sonhava muito em ter um jornal aqui em Montenegro, uma coisa diferente. Na época nós tínhamos o Progresso, que naquela época já tinha 70 e poucos anos, 80 já, quase 80. Não que o Progresso não fosse bom, era bom também, mas dentro daquela linha que eles tinham. Então, eu sempre pensava, isso é uma coisa diferente, ouvir mais as pessoas na rua, ir para a periferia, ir para os bairros, tudo isso a gente sonhava, né? A gente pensava, mas ninguém faz isso. Não, mas nós vamos tentar fazer. Então, daí o dinheiro, na verdade, contou muito pouco, né? Claro, contou pouco no início, porque quando chegou um determinado momento, a coisa começou, né, a apertar. Dentro dessas histórias, Lica, porque em 35 anos, a história de Montenegro passou pelas páginas do Jornal EBA. Hoje, pelas páginas, pelos posts e várias multiplataformas, vídeos, né? Porque um jornal hoje não é mais só papel. Mas não só um jornal da cidade, ele não só informa, como ele também fica ao lado das pessoas, né? Ele compra bandeiras, brigas, digamos assim, da cidade. Quais foram as histórias ou as caminhadas mais marcantes que tu considera que o EBA ajudou nesse sentido de defender a comunidade de Montenegro? Eu acho que a primeira grande bandeira foi o próprio jornal, a maneira como a gente colocava as notícias, as matérias, ouvindo todos os lados, ouvindo as pessoas lá do bairro, pessoas humildes que normalmente não tinham oportunidade de se manifestar em canal nenhum. Então eu acho que essa foi a primeira grande bandeira que a nossa própria linha editorial, que a gente decidiu fazer isso, e o nome também, né? Nós pensamos em vários nomes, né, Mara? E o EBA naquela época era muito forte. Tanto é que tinha farmácia EBA, tinha EBA Alto, lembra? Tinha várias outras coisas, e a gente resolveu no jornal EBA, e imediatamente as pessoas se identificaram com aquele EBA. E aquilo já dizia que era delas, que era da cidade delas. Então essa já foi a primeira bandeira. E tiveram muitas outras, principalmente na questão política, né? Eu acho que fiscalização, né? A fiscalização do poder público. Eu acho que nesse aspecto, assim, sem querer ser arrogante nem nada, mas o jornal contribuiu, eu acho, muito para a cidade nesse aspecto. Né? Interessante que eu, como leitor, tenho uma das lembranças fortes a questão da luta contra a implantação e depois da ampliação da penitenciária modulada. Essa foi uma bandeira que a gente levantou na época, até sofremos bastante pressão, porque na época houve uma negociação, digamos assim, que não é que ela tenha sido errada ou incorreta, mas era a vinda de empresas para Montenegro e aceitaríamos a penitenciária, né? E a gente visitou
charqueadas lá, o complexo penitenciário, fez muitas reportagens e nós defendíamos que o Estado não ia garantir tudo aquilo, não ia cumprir tudo aquilo que estava prometendo, né? Ia aumentar o policiamento na cidade, muito pelo contrário, diminuiu, né? Até hoje não tem uma estrutura de enfermaria lá que é necessário, qualquer coisinha, o detento tem que vir para Montenegro. E isso a gente tudo já sabia que não ia acontecer, porque naquela época o Estado já estava começando a apresentar sua falência, né? E realmente ali nós levantamos uma bandeira, né? Muito forte. E, infelizmente, né, as pessoas não se deram conta. Talvez se houvesse mais pressão popular, né? Porque a pessoa é lá no pesqueiro, né? Está longe da gente, né? Mas, na verdade, está demonstrado que esse modelo dos grandes cadeiãos, das grandes penitenciárias, não surtiu efeito. Se nós tivéssemos ficado com o modelo antigo, dos pequenos presídios, onde cada sociedade trata dos seus doentes, né, da sua criminalidade, seria muito melhor. E hoje nós temos aquele barril de pólvora lá, que até hoje não tem nem esgoto. Exatamente. Licamara falou numa questão agora de pressão. Os veículos sofrem pressões de anunciantes, pressões do poder público, muitas vezes pedindo para que uma matéria não seja publicada, para que não seja publicado tal enfoque daquela questão. A gente sabe que isso acontece. Hoje, 35 anos depois, o IBA tem uma autonomia maior, tem um número maior de anunciantes, não depende tanto de um ou de outro, mas naquele começo de década de 80, era um período de reabertura democrática no país, era um começo de uma empresa. Como é que vocês lidaram com isso, com essa pressão de anunciantes e por vezes mesmo do poder público naquele início de década de 80? Olha, na verdade, o que nós sempre tentamos fazer nesses 35 anos, eu não consigo te dizer exatamente agora, mas a nossa dependência, por exemplo, da prefeitura sempre foi, continua sendo 2% do faturamento, 3%, em algum momento talvez tenha sido 5%, 7%, mas nunca por causa de um disso. Contrato de licitações, né? Hoje temos por causa da licitação, né? Foi licitado, né? Os editais, as publicações. Então nós nunca tivemos um grande faturamento da prefeitura que justificasse uma pressão. Não que eles não fizessem, claro que fizeram. Muito pressão. Isso, né? Mais do que a própria dependência econômica. Assim, as pessoas têm dificuldade até hoje de aceitar a crítica, que a crítica não é pessoal. Né? Nós somos obrigados, hoje, por exemplo, uma coisa que todo mundo está vivendo hoje. A nossa cidade está numa situação complicada. Tivemos um déficit financeiro. Um déficit, a nossa cidade não está boa, não está limpa. Para não dizer abandonada, parece. Assim. Quase abandonada, vamos dizer assim, né? E aí acontecem coisas que o cidadão se revolta, além de toda a questão nacional, que a gente sabe, nem vamos citar isso. O que o contribuinte sente? Ele está pagando só para os funcionários públicos hoje, os impostos. Porque não está saindo mais que isso. Há quantos anos nós não temos uma melhoria real na cidade? Uma obra grande porte. Uma obra de grande porte. Não temos uma biblioteca? Não temos uma biblioteca, gente. Vai para 10 anos daqui a pouco. Então, o jornal não adianta. O jornal é o espelho da sociedade. O jornal é o tambor da aldeia. Como dizia um amigo nosso, né? O tambor, não adianta. Tudo que acontece na cidade estoura ali. E nós temos, na verdade, a nossa obrigação. Porque o nosso conceito de jornal sempre foi assim... não é um simples divulgador de acontecimento, não. Nós sempre quisemos e sempre trabalhamos para fazer parte dessa cidade e das comunidades. Hoje circulamos em mais cidades, né? Então sempre foi esse o nosso sonho também, ajudar. Vamos citar uma coisa fora da política, a questão do tarado mascarado. Por que aquilo foi resolvido? Porque houve uma pressão tão forte da sociedade, por consequência do jornal, que as forças policiais se obrigaram a mandar uma força-tarefa para cá e a partir dali se acabou com aquela... Quem viveu aquela época sabe que as mulheres viviam em pânico. Sim.
Né? Por quase 20 anos. Por quase 20 anos. Então, foi o jornal encabeçou isso aí, claro, com pressão, com todo mundo junto, e o que aconteceu? As forças, né, venceram. As forças policiais se obrigaram, eles foram obrigados a fazer alguma coisa, porque senão, sabe-se lá se isso até hoje não estaria ainda, né, no imaginário das pessoas e não teria sido resolvido. Então, a função do veículo de comunicação é essa também. Né? Mara, entre os vários momentos e decisões que tiveram que ser tomadas ao longo dos 35 anos, o desafio de fazer um jornal diário foi um dos maiores? Foi, com certeza. Claro que nós vivíamos ali nos anos 2000, 2001, o nosso projeto, inclusive, era para passar o jornal para diário em 2000, mas aí algumas dificuldades a gente postergou para 2001. Mas o momento econômico era bem melhor do que agora, né? Mas mesmo assim, para uma cidade que à época não tinha ainda 60 mil habitantes, foi quase que pioneiro, né, o nosso projeto. Levamos ali uns 2, 3 anos de muita dificuldade financeira para equilibrar, porque saímos de 3 edições para 5 edições, mas conseguimos, né, com o planejamento que a gente tinha feito, com as nossas atitudes de gestão e de coordenação da equipe, a gente conseguiu em 2, 3 anos estabilizar. Mas te diria que foi o nosso movimento mais arrojado, né? Porque o nosso comércio, ele ainda já era na época, como é hoje, são muitas redes, né? Estabelecimentos que têm a sua matriz na capital, ou que anunciam mais na TV ou num grande jornal, porque uma loja de rede, ela faz um anúncio na 0 hora, ela cobre grande parte do estado, né? Então ela não se preocupa muito com uma comunicação regionalizada, né? E isso era uma realidade já da época, como é hoje. Então sustentar um jornal diário realmente foi um grande desafio. Graças a Deus conseguimos, né? Mas foi um projeto arrojado. Continua sendo. Né? Continua sendo, né? Mas o passo aquele entre de sair do trissemanal para o diário foi realmente o mais arrojado. Quantos colaboradores tem o Jornal EBA hoje? Hoje nós temos em torno de 51, 52. Que é uma grande responsabilidade também para empregadores, né? Hoje no Brasil, empregar dezenas de colaboradores, né? Se a gente colocar, então, são, sei lá, 50 famílias, né? Depende, isso também dá uma grande responsabilidade para quem emprega, né? Saber disso. Na verdade, nós também, como todos os outros setores, também enfrentamos de forma bastante importante esses últimos anos de crise, né? Nós chegamos a ter em 2014 78 funcionários, né? Claro. E tivemos que nos readequar, enxugar, fazer mudanças dentro da nossa estrutura organizacional para se adaptar a uma realidade econômica que afetou a todos, né? E o nosso negócio também foi afetado. Né? Qual é o futuro do jornal impresso, Lica? Uma discussão que se faz Olha, muito, essa discussão nós temos feito, nos últimos 5, 6 anos, em nível mundial. Isso. A gente participa de algumas entidades aí em nível estadual e nacional e tem se discutido muito. Tanto é que hoje, pelas informações que a gente tem, o único jornal no mundo que consegue monetizar a internet, no caso, o online, é o New York Times. O New York Times hoje já passou de 2 milhões de assinantes online. Mas que a gente sabe, se não é o único, é um dos únicos. Porque a questão do online ela é muito cara para te manter, porque tu precisa repórter, tu precisa ter equipamento, computador, tecnologia, cada vez, a 3, 4 meses muda, e aí é um software novo, não sei. Então, é muito caro manter. E ninguém quer pagar pela informação online, né? Porque as pessoas têm aquela noção, não, tá ali. Isso. Tá ali, tem que ser de graça. Mas não é. Principalmente uma empresa pequena como a nossa, a gente precisa, alguma coisa a gente precisa cobrar para poder manter, né, para poder manter o esquema. Mas voltando agora ao jornal impresso. Pelos estudos e por tudo que a gente tem debatido, o jornal impresso, na verdade,
como a televisão. O rádio, né? O rádio. Já. Quando a televisão surgiu, se dizia que o rádio ia acabar. Isso. O rádio continuou, com uma fatia menor, talvez, de mercado, mas continuou. Sim. E o que nós acreditamos, o jornal papel também, ele vai continuar. Assim como o livro, lembra quando foi lançado o Kindle, né? Mas os livros, os e-books, se falava, vai terminar o livro. No entanto, nos últimos 2 anos, houve um crescimento na venda de livros. Então, tudo vai reduzir, talvez, o mercado, acredita-se que sim, mas que vai terminar, pelo menos, nas próximas décadas, certamente não. Ô Mara, quando vocês olham para trás e se dão conta, a gente falava aqui até fora do ar, né? Quer dizer, vocês estão dentro do processo, correndo todos os dias, quando veio passar os 35 anos. Mas quando vocês olham para trás e pensam em tudo que se passou, valeu a pena? Claro, valeu sim, porque se a gente analisar do ponto de vista pessoal, eu vou analisar do ponto de vista pessoal, do ponto de vista até econômico, né? Olha o que a gente conseguiu fazer, nós à frente, né, liderando um grupo de pessoas, né, a gente nunca fez nada sozinho, só nos 2 anos primeiros, mas o que a gente conseguiu fazer pela comunidade, né, de realizações pessoais e ajudando as pessoas, fiscalizando, informando, orientando, isso dá uma satisfação, um orgulho muito grande. Do ponto de vista econômico, quantas empresas na nossa cidade têm 35 anos, tem o número de funcionários que nós temos, gerando receita para essas pessoas, né? Famílias se sustentarem. Sim, emprego e renda, né? Emprego e renda. Né? São 35 anos, muitas empresas não conseguem chegar, né, a 3 décadas, né? Então a gente está há 35 anos aí trabalhando, gerando emprego e contribuindo para a sociedade. Então, acho que passamos aí muitos sufocos, realmente tivemos momentos de grande dificuldade, até porque a gente não foi preparada na faculdade para administrar, para ser gestora do negócio. A gente tinha informação na comunicação, mas administrar, nós tivemos que aprender, e ali aprendendo, errando, acertando. E uma coisa interessante também, Mara, agora tu falou isso, eu me dei conta. A gente está falando de quantas pessoas hoje dependem, trabalham no jornal, mas ao longo desses 35 anos, quantas pessoas estagiaram no jornal, trabalharam no jornal, não só na área do jornalismo vários, né, que hoje estão em grandes veículos, estão no Brasil, afora, mas mesmo em áreas administrativas, de vendas, enfim, e que hoje estão em grandes empresas e que de alguma forma começaram a trabalhar no IBA. Né? E nós temos também uma outra coisa que nos dá uma satisfação bastante grande, muitos trabalhos acadêmicos e até de conclusão, trabalho de pós-graduação, de MBA, foram feitos sobre o jornal. Isso também nos dá muita satisfação. Por exemplo, na Unicinos, hoje tu vai encontrar dezenas de trabalhos que foram feitos sobre o jornal. Nós sempre abrimos as portas, abrimos os números, as informações, porque nós acreditamos que era uma maneira de nos ajudar a nos fazer muitas vezes a refletir, né, diante dos questionamentos, e também é uma maneira de socializar um case que é de extremo, se nós analisarmos, de extremo sucesso, que é o jornal, né? E é uma fonte permanente, sempre vai ser de história. E eu queria até completar o que a Mara falou ali, da questão se valeu a pena, né? Ontem teve um evento lá na CUFA, né, no projeto Maria, daí eles fizeram uma homenagem a algumas mulheres, entre elas eu, né, até na hora eu falei que talvez eu não fosse digna, porque o trabalho que aquele pessoal faz lá é fantástico, né, o trabalho que eles fazem na periferia. Mas lá eu dizia assim, ó, o que é fantástico, por exemplo, que eu adoro o que eu faço, e sempre gostei muito de trabalhar no jornal, porque ao mesmo tempo que tu gera emprego, tu ganha o teu pão, tu sobrevive, tu consegue ajudar as pessoas. Isso é uma coisa fantástica, né? Em quantos trabalhos tu consegue isso, talvez nos da saúde, né? Que as pessoas têm aquela, tem um buraco na minha rua, porque não sei o quê, aí foram aonde podiam ir, não tem a solução. Aí liga pro jornal, a gente vai lá, daqui um pouco, dali uma semana está resolvido. Então, isso é bacana. E ontem até, não cheguei a contar para a Mara, mas eu estava lá, aí conversando com as pessoas, veio 2 meninas, já eram 2 meninas, 15 anos.
E elas olharam para mim e disseram assim, a senhora não se lembra de mim, né? De nós, né? Eu disse, não sei. Nós ia todos os Viva Bairros. Então, durante praticamente 15 anos, a gente fez o Viva Bairro, e levando uma vez por mês nos bairros da cidade, com, né, uma série de atrações. E o fato ali delas terem me reconhecido e vir ali me deixou extremamente contente. Acredito. Porque foi outro trabalho bacana que a gente fez, assim, durante esse tempo todo, que os bairros eram esquecidos. E que ia muito além do papel de informar, né? Quer dizer, de A integração. gente levava corte de cabelo gratuito, era brindes para todo mundo, e aí cantava o pessoal do bairro. Então era uma série de serviços que levava, assim, que uma vez por mês, praticamente em 2 anos, se percorria todos os bairros, né? Muitas vezes no barro. Sim, Viva Barro. Quase Viva Barro. Para fechar, a Mara olhou para trás, ali que agora vai olhar para frente. Onde é que vai estar o jornal? Onde e como? Daqui a 20, daqui a 35 anos. O Jornal IBA vai estar nos lares das pessoas, seja uma meia dúzia no papel, mais alguns milhares no celular, os outros no computador, ele nunca vai deixar de existir. Ele vai existir sempre, em todas as plataformas, aonde as pessoas quiserem se enxergar, porque só no IBA as pessoas de Montenegro e da região vão se enxergar. E vão ter as suas demandas atendidas. E vão ter as suas demandas atendidas. Ali. Por isso que muitas vezes até no vender um anúncio e tudo, a gente diz para o pessoal do comercial, né? Mas a empresa tal, a indústria, não, eu não vendo aqui. Não, mas tu tem empresa aqui, tem um compromisso social, né? E quando a gente tem uma demanda, a gente vai aonde? Vai no jornal, vai na rádio, vai na TV, que é a nossa função, né? Então, o Jornal IBA vai existir sempre, mesmo que depois, quando a gente não estiver mais aqui, daqui uns 60 anos, de repente, né? Os próximos 35 anos. Isso aí. Então, ele vai continuar sempre, pelo menos é essa visão, é esse futuro que a gente enxerga. Porque a notícia vai continuar sempre existindo, vão se criar novas plataformas, talvez, e nós vamos continuar acompanhando como hoje. Né? O nosso portal do IBA, por exemplo, nós temos uma média de 10, 12, 15 mil acessos todos os dias. Usuários únicos. Né? Usuários únicos. Montenegrinos que vão para outros lugares do mundo e se conectam com a cidade através do IBA. E também aumentamos muito pelo portal, a nossa audiência no Vale do Caí, né? Sim. Hoje, por exemplo, depois de Montenegro, logicamente, né? Nós temos São Sebastião do Caí como a cidade que tem maior audiência. Acessos, né? Maior audiência. Então, daqui a 35 anos, essa audiência será muito maior, porque a nossa experiência no online ainda é recente, né? Sim, para todo mundo né? Mara, muito obrigado pela participação e parabéns por esses 35 anos, que venham mais muitos outros aniversários. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E os montenegrinos ajudarem. Isso! Ficamos por aqui, nós voltamos semana que vem com mais um Cultura Debate. Até lá!